Alô, alô, pessoal. Alô, alô, acadêmicos e acadêmicas do FootClass. Já estamos aqui então ao vivo na nossa live mais do que especial. Hoje com o grande presidente do Fluminense Futebol Clube, Dr. Mário Bittencourt. Tenho certeza que vai ser uma live mais do que especial. Espero que vocês gostem. Preparamos uma pauta aqui bem interessante, mas um papo leve, agradável, falando sobre o futebol de uma maneira diferente, falando do futebol através da educação, através de muito conhecimento, né? Esse é o compromisso do FootClass, Academia do Futebol, transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol. Espero que todos vocês aproveitem essa live com o querido amigo Dr. Mário Bittencourt, presidente do Fluminense Futebol Clube, que vem fazendo um grande trabalho à frente desta instituição, dessa grande agremiação do futebol brasileiro, e tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar bastante dessa live. Queria pedir a vocês então que já faça, né, que participe aí da nossa live. E também, o pessoal já está perguntando sobre o Fred, vamos falar aqui também sobre o Fred, viu, pessoal? Fiquem ligados aí nessa uma horinha da nossa live especial. Nós que estamos aí com mais de 65 lives nessa quarentena, né, com muita qualidade. Espero que vocês realmente gostem bastante aí dessa nossa live especial, né? Tenho certeza que o presidente Mário Bittencourt vai nos trazer aí assuntos muito interessantes, falar um pouco de história, né? Falar um pouco do nosso dia a dia, falar um pouco sobre direito desportivo, sobre gestão profissional. Tenho certeza absoluta que será um papo muito agradável para todos nós aqui do FootClass, né? O Victor está perguntando aqui como é que vai ser conciliar um novo contratado com o salário. Victor, não sei, né? Eu acho que a ideia realmente é fazer, se uma contratação dessa vier, Rafael Pena aí conosco, um grande Rafael, um grande amigo. Se essa contratação vier, realmente ela tem que ficar dentro do orçamento, né, do Fluminense, porque o Mário, ele realmente é um presidente que prima muito por essa questão relativa ao orçamento do clube, né? Então, o Mário já fez aqui aceno, já pediu aqui também. Já vou visualizar aqui para a gente poder começar o FootClass. Então, essa live que para mim é mais do que especial por receber aqui um grande amigo e um profissional que todos nós que gostamos do futebol admiramos bastante, né? Presidente Mário Bittencourt, presidente do Fluminense Futebol Clube. Muita pergunta, muitas pessoas aqui já entrando aqui na nossa live. Tenho certeza que mais uma vez será um grande conteúdo e uma grande live, né? Vamos só esperar aqui a conexão. O Mário já fez aqui a conexão para a entrada aqui no FootClass, Academia do Futebol. Todos vocês chegando aí para a gente bater um papo mais do que especial. O Mário está me avisando aqui que já fez o pedido. Pessoal, sigam lá o FootClass no nosso canal no YouTube. Já autorizei, viu, Mário? Tá só rodando aqui. Deixa eu fazer o seguinte, Mário. Eu vou fechar aqui de novo para autorizar novamente sua entrada, tá? Faz a solicitação de novo, por favor. Esse horário agora está acabando algumas lives, né? O pessoal do Fluminense aí, os torcedores chegando aí em peso, né? Como é típico aí também das lives que o Mário participa. Então vamos falar muito sobre futebol, falar muito sobre o Fluminense, com certeza, com grandes informações. Olá. E com muito debate sobre o futebol.
Tá me vendo Só aí já? aguardando aqui. Oi, Mário. Tá me vendo aí? Deixa eu ver se eu mudo aqui, Mário, para o meu 4G. Pode ser que seja isso também. Vamos ver aqui. Eu tô te vendo Ver perfeito. 4G. A gente consegue aqui uma conexão. Esse horário também é um pouco tumultuado, né? Porque é um horário de muita participação. Então vamos ver se a gente consegue aqui a conexão com o grande doutor Mário Bittencourt. Mário, você está me ouvindo, né? É porque aqui a conexão que realmente não tá legal. Você consegue, Mário, mudar pro Wi-Fi? Você está no Wi-Fi ou está no, Você tá ou me você tá vendo no aí? 4G? Você tá me vendo, me Fica ouvindo? melhor. É, o Mário está me avisando aqui que está me ouvindo. Eu só não escuto o Mário Bittencourt. Se você conseguir, Mário, mudar também aí pro Wi-Fi, seria interessante. Não sei se você está usando o Wi-Fi ou o 4G. Aí, o Mário vai mandar aqui de novo. E a gente daqui a pouquinho continua. Eu também vou deixar aqui só o Wi-Fi. Esse horário realmente é um horário muito tumultuado, né, pessoal? Para as lives também. Mas daqui a pouquinho a gente já estabelece aí a conexão para a gente dar início aí a esse bate-papo com o Dr. Mário Bittencourt. O pessoal do Fluminense está chegando aí em peso, né, para poder acompanhar aí. Só esperando aqui a solicitação. Ainda a solicitação dele não está aqui ainda. Eu só esperando mais um pouco, pessoal, para a gente dar início aqui, então, à nossa live. Essa live que, para mim, particularmente, é mais do que especial, por receber o grande amigo Mário Bittencourt. Tenho certeza que nós vamos contar aqui com muitos assuntos. Acho que o Mário agora fez a conexão. Então vamos lá. Aguardando. Tem muita pergunta, né, pessoal? Não vou conseguir fazer todas as perguntas, mas eu vou tentar aqui fazer o máximo de perguntas que vocês estiverem aqui nos enviando, né? Tá me ouvindo? Tá me Aí, vendo? agora eu estou conseguindo ver aqui de novo. Eu tô, Tá no Wi-Fi agora, né, Mário? Estou vendo aqui agora. tô no Wi-Fi, tô no Wi-Fi. Mas, Mário, Tudo bem? a sua imagem está congelada aqui para mim. Mas a sua tá vindo perfeita para mim. Pois é, deixa eu ver se eu mudando aqui para o 4G. Tô te ouvindo bem. Tá, meu amigo, beleza? Tudo bem. O problema tava em você, pô. Eu já tava te ouvindo Tava vendo, tá vendo? Eu vi o normal. 4G aqui, que eu mudei pro 4G e Aham. acabou dando certo aqui agora, tá? Meu áudio agora, você tá me ouvindo bem também, né? Te ouvindo bem, te vendo bem também. Muito bom, bacana demais. Ô, Mário, você quando entra na live não tem jeito não, o pessoal começa a perguntar aqui sem parar, viu? Ah, que bom, que bom. É grande torcida. Mário, queria, né, abrindo aí essa live, né, que para mim é mais do que especial, né, porque a gente está recebendo aqui grandes celebridades, né, grandes nomes do futebol, mas para você em especial, né, porque posso dizer que faço parte aí da sua amizade, né, tenho você um grande amigo, uma grande referência, então essa live Tá, para mim é mais do que especial, né, então eu queria te agradecer tá bem. muito pela sua generosidade, viu, Mário? Obrigado por nos receber. E Minas Gerais te abraça de novo. Ah, meu amigo, quando eu comecei a ouvir você falar que vocês recebem muita celebridade, eu ia dizer que eu estou aqui antes de muita coisa, eu sou seu amigo. Obrigado. Muito bom. Antes de entrar aqui na live, estava conversando com a minha mulher, falando daquela minha ida a Belo Horizonte para dar aula, que você me proporcionou aquele grande dia na minha vida. Você sabe que eu adoro
adoro falar sobre a minha profissão, enfim, sobre direito executivo. E estava contando sobre o nosso jantar lá no japonês, enfim, Exato. sobre o quanto foi bacana aquele dia e o quanto eu gosto de você. Então, um pedido seu é uma ordem de amigo, pode ter certeza que eu vou ter. Que isso, muito obrigado. É uma honra, viu, Mário? Um abraço para toda a sua família também aí, para a esposa, Vocês também aí. para Juju, né? Para Bel aí, a gente vê acompanhando aí nas redes sociais também, elas são muito ativas, né? E aí você perde 3-1, né, Mário? Não tem jeito, né? Você sempre perde, né? Sempre perco, sempre perco. Mas, mas, mas a Bel joga no meu time, entendeu? Você soube trazer ela para o seu lado, né? Você soube trazer ela para o seu lado. Na verdade, eu não tenho em 2-2, não. Às vezes eu tenho 2-2. Eu sempre perco 3-1, mas às vezes eu consigo 2-2 aqui. Mas ela é fechada com o pai. Que bom, bacana demais. Mário, você sabe que essa resenha que você fez lá conosco, lá na PUC, né? Aqui em Minas, você sabe que ela rende até hoje, né? Porque toda vez que eu converso com os alunos que estão já nos períodos mais à frente, né? Eles me perguntam daquela história, né? David, se aquela história do Mário voltando lá de um avião, que a torcida adversária estava lá, que ele não conseguiu fazer absolutamente nada. Até hoje essa resenha tem lá, viu, Mário? Que bacana, que bacana. Eu pretendo, quando tudo isso passar, se você permitir, a gente volta aí a Belo Horizonte, faz uma nova aula daquela. Mesmo sendo presidente do clube, eu sempre deixo isso muito claro, né? O meu trabalho é advocacia, né? Eu vivo da minha advocacia, do meu escritório, esse é o meu ofício, é assim que eu sustento a minha família. Então eu continuo dando aula, enfim. Ano passado aqui eu já era presidente do clube, continuei dando aula na PUC. Eu sempre gosto dessas lives assim, de bater papos com amigos como você, para sempre deixar registrado e claro, né, que a minha vida pessoal e profissional ela segue, né? Ou seja, eu continuo trabalhando como advogado, continuo dando aula como professor, né? E ao mesmo tempo sou presidente do Fluminense. Então, gosto muito do que eu faço. Então, se tiver a oportunidade, a gente encaixar aí, de repente, um jogo que tem em Belo Horizonte contra o Galo aí, de repente, né? Exatamente. Te marcar dia aí, sem problema nenhum. Mário, obrigado, viu? Vamos falar, né? Como eu disse a você, né? Durante os nossos contatos aí, fazer uma live bem agradável, né? De assuntos leves, para a gente poder falar de coisas, né? Que fazem parte da nossa vida, né? Como essa história aí que a gente acaba nunca esquecendo, né? Mas para os nossos espectadores aqui do FootClass, né, Mário? Eu sempre começo a pergunta, né? Porque eu falei para você sobre a questão das celebridades, né? Mas eu acho que é importante a gente ter referência, né? Referência pessoal, referência profissional, né? E você é, sem sombra de dúvida, uma grande referência no mundo do direito desportivo e agora tem também, né, essa grande experiência e tem dado aí várias lições, né, como hoje um dirigente de futebol, né? Então a gente gosta muito de primeiro contar um pouco da sua história, né? Como é que você chegou no direito desportivo, né? O que te fez realmente atuar nessa área, né? E aí depois disso, como é que você deu essa guinada aí para a presidência do Fluminense, que obviamente tem muito a ver com história, com paixão, né? Com aquilo que mexe mais com a emoção da gente, né? Podia contar para a gente um pouco da história do Mário Bittencourt? Sim, vamos lá. Minha relação com o Fluminense é uma relação de nascimento, né? De infância, enfim, nasci torcedor do Fluminense, né? A família do meu pai toda torce pro Fluminense. Meu pai é tricolor, meu falecido avô era tricolor, parte de pai, né? Família parte de pai. Minhas tias, meus primos, todo mundo. E a minha relação com o clube nasce desde sempre, da paixão, do amor. Eu me tornei sócio com 14 anos de idade, 15 anos de idade. Morava distante do clube, não era sócio só por amor. Na época não tinha sócio futebol, né? Era só sócio patrimonial contribuinte. Eu tinha até uma certa dificuldade para pagar. E aí minha mãe, que era professora também, eu fiz um acordo com ela, que eu levava o lanche de casa e o dinheiro que eu gastaria no lanche eu juntava todo dia e no final do mês eu pagava o Fluminense. Esse era o meu acordo. Que legal. Eu só era sócio único simplesmente porque
por amor mesmo, porque naquela época a gente não tinha nem nenhum benefício de compra de ingresso, nem de compra de camisa, de nada. Além de sócio, eu pagava o ingresso de todos os jogos, enfim. E aí, aos 17 anos de idade, eu ingressei na faculdade de Direito, aqui no Rio de Janeiro. Eu sempre quis ser advogado, desde garoto. Entrei na faculdade em 1996, entrei com 17 anos e completei 18 anos naquele mesmo ano, né? E eu estudava à noite porque minha mãe já tinha sido acometida de uma doença bem séria, que acabou a levando 15 anos depois. Ela ainda durou 15 anos, mas teve câncer muito nova, e eu precisava trabalhar para poder ajudá-la, enfim. Ela era casada com o marido dela, meu pai se separou, eu era bem pequeno, mas eu precisava ajudar em casa, então eu estudava de noite e trabalhava durante o dia, né? Trabalhava durante o dia e fazia faculdade à noite. E fui um dos primeiros alunos da a minha turma era uma turma de pessoas já bem mais velhas, porque todo mundo estudava à noite, justamente porque trabalhava, e muitos deles já haviam feito faculdade de outra área, né? Tinham feito engenharia, enfim, psicologia, e estavam indo para o ramo do direito. E a vida é curiosa, né, o Davidson, porque você conhece meu sócio, Luiz Eduardo, né? Muito. Então, Luiz Eduardo, que também é um brilhante advogado, meu sócio, que você conhece, era o meu amigo de sala de faculdade e também o segundo mais novo. Nós éramos 2 alunos mais novos da turma. Pelos mesmos motivos, enfim. Ele também precisava ajudar em casa. Então, nós éramos os mais jovens e fomos praticamente os primeiros que começamos. O Luiz Eduardo foi o primeiro. O Luiz Eduardo foi o primeiro aluno da turma a ir de terno para a faculdade, porque ele já começou a estagiar no primeiro mês da faculdade, no primeiro mês. Poxa, naquela época, podia, né? A gente deve estar sendo assistido por vários estudantes de direito. Podia mesmo. Naquela época não precisava ter carteira, a gente podia estagiar logo no primeiro mês, ir ao fórum, tirar cópia. Enfim, a gente dava nosso jeito, né? Usava a carteira do chefe, era mais ou menos assim. E aí, a gente, em 1998, no 5º período ali da faculdade, eu recebi uma proposta não, eu vi que havia uma vaga de estagiário no departamento jurídico do Fluminense, né? Aí eu preciso fazer um parêntese, né? Que não existia direito desportivo nas faculdades, né? Não tinha, porque a Lei Pelé é de 1998 e entra em vigor em março de 2001, né? E então eu sempre digo isso para as pessoas: eu sou um dinossauro do direito desportivo, que eu comecei no direito desportivo quando a Lei Pelé não estava em vigor ainda. O direito, deixa eu até fazer uma explicação mais abrangente. O direito desportivo já existia, já tinha o CBDF, Código Brasileiro Disciplinar de Futebol, tinha o CBJDD, enfim, já tinha tribunal. Leis esparsas, né? Mas não era uma disciplina de faculdade, nem por crédito, por nada, né? E aí eu via o anúncio da possibilidade de estágio. Você se incomoda de eu tomar um café ao mesmo tempo aqui? Não, né? Aqui, ó. Oh, maravilha. Saúde, Mário Bittencourt. Saúde. Como diz o Jô Soares, daqui a pouco a gente volta. E aí eu obviamente, quando percebi essa oportunidade, coloquei o meu currículo, que tinha só o meu endereço, né? Nome e endereço. Tinha currículo, era só o endereço. Você deve ter colocado assim: torcedor fanático, pronto. Não, então, e aí olha que história bonita. Aquele período ali, mais ou menos agosto ou setembro de 98, o Fluminense estava na pior situação da sua história, que a gente chama de anos de chumbo aqui no Fluminense. Foi quando o Fluminense estava caminhando para a 3ª divisão, tá? Só para você ter uma ideia, eu comecei a estagiar no departamento jurídico do clube quando faltavam 2 jogos para acabar a Série B daquele ano, e o Fluminense acabou caindo para a Série C.
E o clube, na época, não tinha lei Pelé, né? Então, não tinha rescisão indireta por atraso de salário, por nada disso. O clube tinha quase 10 meses de salário atrasado. 10 meses de salário atrasado, nenhum recolhimento de fundo de garantia. E quando eu fui fazer a entrevista, o advogado que me entrevistou lá na época disse: olha, meu amigo, só tem um problema. A gente aqui não paga, a gente não paga estágio. É de graça. E a condição para você ser estagiário do Fluminense, antes de você estar na faculdade, enfim, é ser tricolor e sócio do Fluminense, porque sendo sócio, você pode estar prestando um serviço para nós aqui como sócio, de coração. Né? E aí eu saquei a minha carteirinha. Porra, tô dentro. Né? Tô no game, tô no game. Né? E aí fiz uma prova lá, enfim, que foi uma prova prática, viu, Davidson? Foi uma prova, ela não foi uma prova escrita. A prova foi a seguinte: olha, o departamento jurídico do clube é tão abandonado, mas tão abandonado, que a gente não sabe sequer quantos processos do clube existem contra o clube. E a gente vai te dar o número do CNPJ e você precisa trazer em 48 horas um relatório de todos os processos que existem em nome do Fluminense. E aí eu passei 48 horas dentro do fórum. No segundo dia eu consegui tirar todas as boletas, né? Ela que era impressora matricial, que saía de 5 em 5. Eu também sou dessa época. Também sou. E aí eu liguei para o advogado e disse para ele assim: doutor, eu já consegui achar todos os processos. Só que, eu não sei se o senhor sabe, tem mais de 400. Entre cível, trabalhista, enfim, juizados, tudo isso. E aí eu falei para ele: olha, eu queria pedir ao senhor mais um dia para eu poder apresentar o relatório. Os processos eu já tenho, mas o relatório eu não tenho ainda. E aí ele me concedeu esse prazo, pediu uma dilação de prazo, ele me concedeu. Você já estava advogando, você já estava advogando. E aí apresentei o relatório e ele me contratou dizendo: olha, cara, eu não estou te contratando pela sua competência, porque eu nunca vi você trabalhar, mas estou te contratando pelo seu desejo, pela maneira que você está com vontade de trabalhar para o seu grupo. Tá? Para ser mais transparente ainda, você sabe que eu sou um cara extremamente transparente, esse advogado nem tricolor era, ele não era tricolor. Tá? Ele era advogado contratado pelo Fluminense, que estava reorganizando o departamento jurídico e não era torcedor do Fluminense. E ele aí falou: olha, cara, eu vi que você é tão tricolor que só você para dar vida aqui para ajudar a gente nesse momento. E aí eu aceitei, fui estagiário interno do departamento jurídico. Depois fui contratado por este escritório, deste advogado, para ser estagiário do Fluminense e do escritório. Ou seja, quando a gente conseguiu estabilizar as coisas dentro do Fluminense, eu fui contratado também para atuar nas causas do escritório de outros clientes, né? E esse escritório fazia a área civil e a área trabalhista. Eu comecei a me apaixonar por essas duas áreas, estudar essas duas áreas, né? E aí surgiu uma oportunidade, aí que vem a história bonita do direito esportivo. Um dia, como o Fluminense estava muito abandonado, um sócio lá do clube, um conselheiro, falou: olha, era um sócio que tinha sido advogado de direito desportivo muito famoso aqui no Rio de Janeiro. Ele falou: olha, o Fluminense é julgado à revelia há muitos anos lá, na década de 90, ninguém vai lá defender o clube. Nossa. Verdade, mais pura verdade. Vocês têm alguém aí no escritório que possa ir lá fazer? Eu acho que seria bacana voltar a se fazer representar, né? E aí, eu, acredite você ou não, fui incumbido aos 19 anos de idade, mesmo como estagiário, que naquela época também era permitido o estagiário defender na justiça administrativa, desportiva, para fazer a defesa de um atleta do infantil do Fluminense, da categoria de base.
no Tribunal do Rio de Janeiro. Jogo Fluminense e Volta Redonda, eu nunca me esqueço. Olha. Esse atleta era um zagueiro chamado Felipe Cruz Barreiro. Eu tenho isso guardado até hoje, né? E aí fui, imagina, menino, né? Muito menino, cheio de temor, com muito medo, né? Com muito receio de cometer algum erro, enfim. Acho que quando eu subi na tribuna para fazer a defesa da sustentação oral, e a primeira coisa que eu falei é que eu era estagiário ainda, falei a verdade, falei, olha, ainda sou estagiário, estou no 5º período da faculdade, e estou muito nervoso, estou com muito medo aqui de fazer, e queria dizer aos senhores que eu sou tricolor, sou apaixonado e vim aqui fazer porque me pediram para fazer, e queria a paciência dos senhores comigo, porque eu vou cometer erros, enfim. E, e aí eu fiz a defesa, e vou ser muito honesto com você, assim, acho que assim, emocionados com o fato de eu ser um jovem e de eu estar ali botando a cara, eles absolveram o menino, assim, eu estaria muito feliz. E aí me apaixonei, né, naquele primeiro momento, me apaixonei por ter saído com resultado positivo, por ter defendido o meu clube de coração pela primeira vez. E aí resolvi ser um estudioso da matéria, comecei a estudar. Mesmo, você vê, a Lei Pelé é mais ou menos dessa época, né, setembro de 98, entra em vigor em março de 2001. Isso. E aí fiquei um aficionado por isso, comecei a ler todo o CBDF, CBJDD, os livros do nosso grande mestre, Valé de Perry, né? Valé de Perry. E comecei a fazer todas as defesas do Fluminense, viu, David? Todas, basquete, vôlei. Só para você saber, eu tenho no meu currículo defesas de todos os esportes, tá? Eu já defendi basquete, vôlei, polo aquático, acredite você ou não, futebol de mesa eu já defendi. Eu não sei se as pessoas sabem que tem um tribunal também. Então, assim, todos os esportes que o Fluminense praticava, eu fui um defensor durante muitos anos. E aí tem uma outra curiosidade. Quando eu estava no 7º período, o 8º período, eu já sustentava no STJD, pelo Fluminense. Que legal, Mário. E aí tinha um auditor lá, muito bom, do pleno do STJD, e um dia eu entro na sala de aula e descubro, no primeiro dia de aula do 7º ou 8º período, agora não me recordo, que ele era meu professor de processo penal. Nossa. E aí, quando ele entrou, ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu sou aluno da faculdade. Né? Aí, sou aluno agora. Ele falou, poxa, que legal, cara, eu achei que você já era advogado, você já sustenta lá há tanto tempo. Eu falei, sim, professor, inclusive, eu queria que o senhor percebesse que a sua aula é à noite, às quintas-feiras, e que eu tenho sessões do tribunal às quintas-feiras, o senhor sabe disso. Então eu queria pedir ao senhor que, quando eu não vier, que o senhor me abone a falta, porque eu estou trabalhando lá no tribunal, que o senhor é auditor. Né? Você vai adorar ouvir essa história é muito linda. E aí ele falou, tá bom, tá combinado, mas você vai prometer para mim que quando não tiver julgamento, mesmo que você esteja doente, você vem fazer a aula. Eu falei, tá bom. Esse professor é o desembargador Ferdinaldo do Nascimento, aqui do Rio de Janeiro, que é pai do Wagner Nascimento, que é um grande auditor da Justiça Desportiva, do STJD. Tá? Que história, Mário, que história, viu? Ele é pai do Wagner, e aí anos mais tarde, um dia eu vou sustentar um processo do STJD, e o Wagner era presidente de uma comissão, e eu contei essa história na tribuna. Falei, se hoje estou aqui é graças ao seu pai. O pai dele é meu vizinho aqui, inclusive, já não o vejo há bastante tempo, mas é meu vizinho aqui no bairro, né? Na Barra da Tijuca. E é um grande desembargador, uma grande figura, e o Wagner é um grande advogado, brilhante, e um grande auditor também. E é isso, essa é a minha história. Aí segui minha carreira como advogado do clube, cheguei a advogar para o clube durante muito tempo, só para você saber, nas 3 áreas, área civil, trabalhista e desportiva.
Em 2005, eu saí do escritório que eu trabalhava, montei o meu próprio negócio, montei o meu escritório junto com o Luiz Eduardo, que você conhece, né? E cerca de um ano depois, mais ou menos, eu acho, o Fluminense nos procurou, ou seja, eu fiquei mais ou menos aí uns 8, 9 meses sem trabalhar para o clube nesse período, né? Até que o clube nos procurou, e desde 2006 até 2016, quando eu concorri à eleição a primeira vez, a gente trabalhou para o clube para as áreas civil, trabalhista e desportiva, eu mais na área trabalhista e desportiva, e o Luiz Eduardo mais na área civil. Eu acabei ficando mais restrito a essas duas áreas, só para concluir. E aí, em 2016, quando eu resolvi ser candidato, eu achei que era correto, da minha parte, entregar o contrato para poder concorrer, né? E aí eu mesmo propus a rescisão ao Fluminense, concorri, fiquei em segundo lugar, perdi a eleição, e aí fiquei 16, 17, 18 e 19 fora, não advoguei e nem tive nenhuma posição dentro do clube, e aí voltei como candidato ano passado e me elegi presidente do Fluminense. Mas também fui vice-presidente de futebol 14 e 15, né? 2014, 2015, eu fui vice-presidente de futebol do clube também, antes de concorrer à primeira eleição. Essa é a minha história aí com o Fluminense. Eu falo para todo mundo que se eu quisesse contar de trás para frente, dava para escrever um livro. Vai escrever ainda, vai escrever. Mas como tudo isso foi acontecendo, ou seja, de maneira, como é que eu vou dizer? Fluiu, né? Foi fluindo ao longo da minha vida, não foi nada... Naturalmente, né? Estava me faltando a palavra. Como isso tudo fluiu naturalmente. E aí eu tenho uma curiosidade, assim, que eu fui professor da primeira turma de pós-graduação no Rio, em 2006, de Direito Esportivo. Direito Esportivo, porque eu era um dinossauro, né? Eu estava lá desde o início. E aí, quando eu fui convidado, eu perguntei para o organizador da pós, vem cá, como é que eu posso dar aula para pós-graduação em algo que eu não sou pós-graduado? Né? Ele falou, cara, você é pós-graduado pela vida. Exatamente. É o livre docente, né? A gente fala na faculdade, livre docente, né? É isso. É isso aí. E aí foi isso, meu amigo. Eu hoje dou aula, enfim. Dou aula nos cursos da PUC, já dei aula na UNIG, na Universidade de Nova Iguaçu, já dei aula para vocês aí em Belo Horizonte, enfim, dou aula em vários lugares aqui que sou convidado, não sou professor fixo, normalmente dou cursos de extensão, pós-graduação, enfim, de direito esportivo. É isso, já falei muito, fala você agora. Mário, você sabe por isso que você chegou, né, nessa posição, né? Eu acho que é muito importante, às vezes a gente não tem a oportunidade de contar a história de vida, né? A gente fala muito de coisas que estão acontecendo agora, né? Então, eu acho que tudo isso, né, Mário, credencia muito, né, onde você está, né, e da admiração que as pessoas têm por você, né? Deixa eu dar moral aqui para os espectadores também, né? Até porque parece que o Fred está assistindo a live aí, deve estar mesmo, né? O pessoal está falando aí que ele está assistindo, né? O Mário, tá faltando um pouquinho para o Fred chegar? Como é que é? Então, rapaz, a gente já falei isso em algumas outras lives, né? Assim, desculpa, tá te perguntando isso, assim, desculpa, mas é porque realmente o pessoal está perguntando muito aqui, eu acho que é importante. O que eu digo para todo mundo, você vai adorar essa frase, a gente tem um casamento marcado, só falta assinar. Que bacana, que bacana. Então tá faltando pouco, gente. O pessoal que está perguntando aí, calma, né? Calma. Como diz o presidente aqui da paciência, paciência. Vou avisar o pessoal aqui, vamos com calma. Vamos primeiro ver o jogo de domingo aí, que a gente vai ter a reprise do Fluminense Palmeiras do Tetra, né? Vamos comprar os ingressos virtuais que a gente está vendendo. Não sei se você sabe, David, a gente fez uma ação para o jogo Fluminense-Flamengo há 15 dias atrás, da final de 95 do gol de barriga. Vendemos 21 mil ingressos virtuais. Tá? E revertido para os funcionários, né, Mário? Revertido para os funcionários, isso. E agora
agora a gente vai fazer também revertendo. Aquela foi para a cesta básica, essa nós vamos fazer para reverter para salário, e também para a gente começar a preparar os protocolos para quando o clube, né, quando o clube for voltar às atividades do clube, os funcionários estão todos em home office, né? Então, quando a gente voltar a trabalhar, não sabemos quando, se vai ser em julho ou em agosto, enfim, a gente vai começar a utilizar também essa verba para preparar a situação do retorno dos funcionários. Então, a gente vendeu 20... Até aproveitar a tua live para dar uma explicação. Quando a gente bota lá o valor do ingresso para o sócio e do não sócio, e aí quando foram fazer a conta, algumas pessoas fizeram a conta do valor que foi arrecadado. Mas poxa, se vendeu X mil ingressos para sócio, X para não sócio, e a conta não está dando a conta do dinheiro que foi arrecadado. Por uma questão simples, que teve um monte de gente que é sócio e comprou ingresso no valor de não sócio, ou seja, comprou ingresso mais caro para ajudar ainda mais. Perfeito. Então, a gente, na verdade, a gente só divulgou a quantidade de sócios e de não sócios que adquiriram os ingressos, a quantidade de pessoas. Mas teve muita gente que podia comprar o ingresso de R$ 3,50 que comprou o de 7. Eu, por exemplo, sou sócio do clube, sou presidente do clube e comprei vários ingressos de não sócio. Tá? Não tinha falado isso com ninguém ainda, estou falando aqui, mas também não é para me vangloriar, nem nada disso, apenas para dizer, para dar o meu exemplo. Eu e a minha família, por exemplo, meus irmãos, enfim, nós compramos ingressos de não sócio, a gente quis dar uma contribuição maior. Então é isso, assim, eu não sei, mas a última atualização que eu tinha da minha equipe aqui hoje era que de ontem para hoje, para esse jogo do teto, a gente já tinha vendido mais 5 mil. Que bacana. Então, assim, mas ainda não tem esse. A gente sempre divulga as parciais. Ainda não tem essa divulgação, não sei se enquanto estou falando com você aqui, a equipe já divulgou, porque a equipe vai rodando. Mas então, a gente vai exibir, então a gente está falando do Fred, pedir às pessoas que comprem o ingresso para ver o jogo de domingo, que de alguma forma, né, a gente vai ver 2 gols antigos do Fred, e vai ter o prazer de ver aquele time maravilhoso e mais uma vez ajudar os nossos funcionários, né? E torcer para que dentro, em breve, a gente possa ter o nosso capitão de volta. É isso. Mas é o que eu falei, é um casamento que só falta assinar. Muito bom, Mário. Bacana demais. Mário, queria te perguntar também, né? Assim, aqui a gente teve nós temos um programa também no YouTube, né? Que se chama Resenha com Foot Class. E até aproveito o pessoal lá que ainda não se inscreveu, né, para poder inscrever lá no nosso canal. Então, hoje nós tivemos uma resenha, né, um programa que chama-se Resenha com o Foot Class, com o presidente do Cruzeiro agora, né, o Sérgio Santos Rodrigues, que também é da área esportiva, né. O Fred está toda hora mandando aí o olhinho, viu, Fred? Calma, Fred, também vai... A gente já falou de você aí, Fred. Ele tá vendo mesmo? Ele tá vendo aí, direto. Tá mandando o olhinho o tempo todo aí. Tá vendo aí. Já falamos de você, Fred, já falamos. Mas aí nós tivemos hoje Capitão, já pedalou hoje, capitão? O homem agora só pedala, rapaz. Mesmo? Tá mantendo a forma para voltar bem, né? Não, o homem pedala 60, 70 km por dia, rapaz. É um negócio maluco. Tô falando sério, rapaz. O homem pedala. 60 quilômetros? Tá doido. 70 quilômetros por dia. É verdade. Eu acompanho pelo Instagram dele. O cara virou um ciclista de primeira linha. Mas ele está preparando para voltar bem aí, presidente. Com certeza deve ser isso. Mas a gente estava fazendo, né, essa resenha hoje, né? O presidente do Bahia também, né? O Guilherme. Grande amigo e grande presidente. Exatamente. Então, acho que um ponto importante, né, Mário, é a questão da gestão profissional, né? Eu acho que é um caminho sem volta, né? Eu acho que hoje o clube não se sustenta se ele realmente não tiver uma gestão, né, profissional, né? Sem sombra de dúvida, é algo que a gente tem que
sempre destacar, né, Mário? E é por isso que você tem feito também um grande sucesso aí, né? A gente vê isso na imprensa, vê entre os torcedores, né? Desse resgate realmente do Fluminense como um clube mais organizado, né? E que, obviamente, nesse caso, né, em termos de organização, ele vai chegar forte, né? Vai chegar forte para enfrentar todos os outros grandes clubes de igual para igual. Não tem jeito, né, Mário? Esse é o caminho, né? Sim, sim, David. Assim, a gente tem uma enorme dificuldade financeira ainda, né? O clube tem uma dívida gigantesca, mas o que a gente tem feito? A gente tem trabalhado para profissionalizar o clube e fazer com que lá na frente, né, daqui a alguns anos, o Fluminense volte a estar sempre, sempre no topo do futebol brasileiro e da tabela, enfim. Mas para isso a gente tem que organizar a casa, não adianta. Senão a gente fica nessa curva de sobe e desce, né? A gente fortaleceu muito o nosso trabalho de comunicação e marketing, né? A gente fortaleceu muito o nosso departamento financeiro, trouxemos grandes profissionais do mercado financeiro para fazer um grande trabalho. As dificuldades seguirão. Assim, você tem o bom de fazer uma live com você é porque você sabe da minha transparência. Exatamente. A gente tem feito a gente chama de gestão de dia a dia. A gente faz a gestão dia a dia, todos os dias. Não para um minuto, né? E aí, como tem uma centena de problemas diários, o que a gente faz? A gente ataca cada problema diariamente, né? Então, todo dia tem um problema sério, todo dia tem um problema grave, né? Para resolver, especialmente nas áreas jurídicas e financeiras. E aí nós temos uma equipe montada, só para você saber, amanhã a gente tem videoconferência das 3 áreas do clube, financeiro, jurídico e futebol. A gente faz, na pandemia, a equipe está toda trabalhando em home office, né? E muito profissionalismo, enfim, e com muita dificuldade. A gente sabe que tem que melhorar muito, viu, Davis? Assim, eu fico lisonjeado com os elogios, fico feliz que o trabalho esteja sendo reconhecido, mas nós, internamente, sabemos que a gente pode melhorar muito ainda, tá? A gente ainda pode e vai melhorar muito no marketing, na comunicação, enfim, no jurídico. Então, uma das principais coisas que a gente fez, só para você saber, foi despolitizar a gestão. A gente não faz política dentro da gestão, entendeu? A gente trabalha profissional o tempo inteiro, né? E aí, quando a gente recebe as críticas e internaliza as críticas e tenta melhorar, né? Então, assim, a não ser quando são críticas maledicentes, ofensivas, enfim, aí a gente também não responde, não. A gente descarta, joga na lata do lixo, né? E não perde tempo com coisa ruim, né? Verdade. Mas quando as críticas, mesmo que venham de opositores, quando a crítica é construtiva, quando a crítica é para melhorar, né? A gente atua imediatamente para resolver o problema, porque a gente, na verdade, né? A gente está de passagem, né? Assim, eu vou 3 anos, posso ficar 6, mas depois, mais na frente, não seguirei como presidente do clube. Então, o que eu quero deixar é um trabalho de perenidade para o Fluminense continuar crescendo posteriormente, né? E é isso, assim, a gente tem feito um trabalho muito bonito. E olha, você falou o nome do Guilherme Belintani aí, eu queria aqui dizer, que ele é um grande presidente do Bahia. Eu admiro muito ele, a gente conversa muito. A gente se inspira em muita coisa que o Bahia faz, tá? Legal. Especialmente no marketing, na comunicação também. Eu já disse isso a ele, tá? Já disse isso a ele textualmente, que a gente... Então, o
o Guilherme é uma grata surpresa do futebol brasileiro, viu? É uma grata surpresa do futebol brasileiro. E é um presidente de referência, assim. Eu tenho muita admiração por ele. E, assim, não sei se ele está vendo aí, se estiver vendo, mas eu já disse isso a ele pessoalmente, assim. Admiro o trabalho dele demais. E espero que a gente possa ter mais presidentes assim. Tem outros excelentes presidentes. Estou citando o nome do Guilherme, mas tem vários outros excelentes presidentes na Série A, na Série B também. O Guilherme, eu sei que você falou o nome dele, e ele é um cara jovem também, enfim, é uma grata surpresa. Muito bom, Mário. Realmente a gente, né, vê a capacidade, né, dos dirigentes, assim, acho que você falou, você resumiu a história, né? Gestão profissional, jovens também, né? Jovens que querem realmente, né? Que têm essa vontade de se dedicar ao clube, então isso é muito importante, né? Agora, a dedicação sempre com muito equilíbrio, né? Porque hoje as questões financeiras, né, Mário, elas preocupam muito os clubes, né? Então, aqui, por exemplo, em Minas, nós tivemos, né, esse problema com o Cruzeiro, então o Sérgio está entrando para poder fazer essa gestão também, né? Então, essa parte financeira, né, já que a gente está falando até de contratações, né, dessas coisas todas, mas assim, a cabeça do presidente tem que estar imbuído com muito isso, né? Entrar para a história, mas entrar para uma história positiva, né? E aí, por falar em história positiva, aqui em Minas a gente não teve esse problema de retorno, né? Até porque o Brasil é continental, então cada estado age de uma forma. Agora, eu particularmente fiquei muito impressionado porque o Rio de Janeiro não conseguiu congregar, né? Numa visão mais humanística realmente para o futebol. E eu tenho visto que você tem sido muito elogiado exatamente por isso, né, Mário? Por ter essa visão humanista, por saber do futebol, da importância do futebol, mas por saber também que, em primeiro lugar, as pessoas, né, o ser humano. Sem dúvida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Está aparecendo o escudo? Está aparecendo, está aparecendo. Assim. Pô, tem que aparecer, né? Pô, senão eu fico triste. Senão o marketing vai te xingar depois. Não é por isso não. Eu não tenho nenhuma obrigatoriedade em fazer, mas eu faço como torcedor. Então, toda vez que eu ostento esse escudo, desde criança, eu sempre tive muito orgulho que as pessoas vissem o escudo na rua, na escola. Eu ia de camisa do Fluminense por baixo da escola, tirava no intervalo. Assim. Então, eu faço muita questão. Se eu estou de camisa, eu quero que o escudo seja visto. Está aparecendo, gente. Está aparecendo, sim. E aí, obviamente, nesse momento, quero que o escudo seja visto, mas também quero que a marca da Umbro apareça. Claro. Porque está sendo muito bacana conosco, está nos ajudando bastante a Umbro. Fez uma camisa linda e nós temos muita honra da Umbro ter aceitado trabalhar em parceria com o Fluminense. Então, além dos uniformes... Vocês fizeram um lançamento muito legal também, viu, Mário? Eu acompanhei o lançamento, muito legal, muito bacana. Diferente e aproveitando essa época, né? Sim, sem dúvida. Voltando à questão humanista, assim, é algo realmente que o Fluminense, desde que eu assumi, a gente busca resgatar essa história do clube. O Fluminense tem uma história linda de função social, né? Eu acho que todo presidente de clube deveria, antes de assumir o clube, conhecer o estatuto do seu clube e saber por que o seu clube existe. O nosso clube não existe só para jogar futebol. O nosso clube existe para ter função social. O nosso clube existe para ajudar a salvar vidas. O nosso clube existe para ajudar o país nos momentos em que o país precisa, né? E assim, ser campeão no campo é a coisa que a gente mais quer, né? Mas para a gente ser campeão no campo, a gente tem que ser campeão na postura antes, né? Tem que ser campeão na atitude, né? O campeão do campo, ele tem que ser uma consequência da postura, da atitude, né? E eu tenho até dito isso aos nossos jogadores. Eu acho que esse grupo vai ganhar títulos, acho mesmo, é um grupo muito bom, muito, muito coeso e com caráter enorme, sabe? Mas o que eu disse a eles alguns grupos entram na história porque ganham troféus, enfim, porque ganham jogos, né? E esse grupo vai entrar para a história porque daqui a 100 anos as pessoas vão se lembrar que um grupo de jogadores aceitou reduzir o salário para preservar o emprego dos funcionários menos favorecidos, né? Então essa é a visão do Fluminense.
não tem nenhuma... Isso para nós não é uma briga, sabe, o Davidson? Não é uma briga. Isso é uma posição humanista, porque a gente não consegue entender que, por exemplo, eu não consigo entender que Minas Gerais, que tenha uma curva bem menor que a do Rio de Janeiro, que tenha muito menos mortes, esteja prevendo o retorno da competição para meados de julho, assim como o Rio Grande do Sul, e o Rio de Janeiro, que tem a maior curva do Brasil no momento, prevendo para jogar semana que vem. Então, assim, é inconcebível, ok? É inconcebível o que está acontecendo aqui. Então, nós manteremos a nossa postura, nós não vamos voltar a treinar essa semana no centro de treinamento. Eu não tenho nada a ver com os outros clubes, cada um que saiba de si, que cuide de si. Mas são visões diferentes. Eu respeito as visões dos co-irmãos, respeito, mas não concordo. A nossa visão nós somos formadores de opinião, né? Especialmente em comunidades carentes. O torcedor apaixonado por futebol é apaixonante. Então o torcedor é movido por paixão. Na hora em que o futebol dá sinais de que a sociedade pode retornar à normalidade, isso vai entrar na cabeça da população, especialmente da população que mora nas comunidades carentes. E a gente vai ter um aumento na curva. Ninguém está discutindo aqui que os atletas não vão se contaminar ou vão se contaminar. Obviamente que quem tem mais condições financeiras, obviamente que quem mora em melhores casas, em melhores apartamentos, né? Quem tem condições de melhores hospitais, vai sobreviver ou vai se contaminar menos do que o vírus. Que, aliás, é a característica de toda epidemia, de toda pandemia. Ela entra nos países pelas classes altas, que trazem a doença. Foi o que aconteceu. Trouxeram da Europa e da China. É quem viaja, né? E trouxe. Chega uma hora que a população de alta renda, a população mais favorecida, se cura ou fica imune ou fica protegida porque está dentro das suas casas, e a doença caminha para as comunidades carentes, que tem uma enorme dificuldade de controlar em razão da quantidade de pessoas em pequeno espaço, né? Então, o que nós queremos é contribuir com a sociedade no sentido de que, se todo mundo está esperando para voltar, por que a gente não vai esperar? Né? Exceto as atividades essenciais, né? São Paulo hoje publicou, não sei se você viu, um plano de retomada, e o plano de retomada prevê uma nova quarentena. Ou seja, quanto mais a gente acelerar... Veja bem, olha essa frase. Quanto mais a gente acelerar o retorno, mais a gente vai retardar a redução da curva. Exato. Belo Horizonte, eu posso estar falando uma besteira, você que é aí de Minas me corrige, mas salvo engano, na semana passada tinha 37 óbitos. 37. Exatamente. Que é um pouco do número do Sul também. O Sul também está mais ou menos com esses números, né? Nós temos 4 mil, meu amigo. 4 mil. Então, assim, é inacreditável que a Federação do Rio Grande do Sul esteja dizendo, olha, vamos voltar em julho, na segunda quinzena, e aqui a gente esteja falando em voltar semana que vem, o dia 14, sei lá que dia é. Então, assim, não tem nexo esse retorno neste momento. E deixar muito claro a você que em nenhum momento o Fluminense disse que não vai retornar. Só que o Fluminense só vai retornar a hora que tiver um plano de retomada baseado na ciência, porque o Fluminense acredita na ciência. É o que dizem os meus médicos, é o que dizem os meus fisioterapeutas, é o que dizem os meus fisiologistas. Então, assim, se não for dessa forma, a gente não vai retornar. Tá? Então, a gente vai manter o nosso posicionamento. Ô, Mário, o futebol tem que ser exemplo, né? O futebol tem que ser o exemplo, né? Quer dizer, se a gente... porque isso reflete muito na nossa postura. Porque, veja, se volta e tiver jogo, você vai ter aglomeração, porque as pessoas vão querer ver os jogos, né? Sim. E aí você tem uma aglomeração que é perigosa, né? As pessoas não vão fazer um espaçamento para ver um jogo de futebol pela televisão. Eles vão se unir em um lugar e aí você vai contribuir para o mal, né? Então, eu realmente eu fiquei muito triste, né, de ver essa postura assim, né, um pouco distante, né? E agora, a questão do arbitral, né, Mário? Quer dizer,
se Fluminense, por exemplo, não participa, o campeonato realmente não continua, né? Eu não estou te perguntando isso, mas como... Na verdade, a Federação do Rio fez um arbitral e, curiosamente, no meio da pandemia, resolveu interpretar um artigo que fala que só muda as regras com unanimidade. Eles resolveram pegar um artigo e interpretar esse artigo como a unanimidade virou maioria. Aí eles decidiram por maioria que vão voltar a hora que quiserem. A gente fez uma impugnação, juridicamente impugnamos o arbitral. Obviamente que a nossa impugnação ainda não foi respondida. E, se não houver resposta, a gente vai, obviamente, buscar os caminhos na justiça desportiva, repito. Não para não cumprir, ou para não jogar, ou para querer, né? Até dei uma entrevista no Bem Amigos, onde eu disse que o Fluminense, que não existe nenhum artigo que possa declarar o Fluminense campeão, e mesmo que tivesse, a gente não aceitaria. Eu não quero ser campeão de um campeonato que eu não joguei. Então, se não houver possibilidade de retornar, que não se tenha campeão em 2020. Entendeu? Um ano sem campeão. Alguns países fizeram isso, né, Mário? Alguns países já fizeram isso também. Mas, David, eu vou te falar uma coisa. Não há nenhuma data de previsão de retorno do Campeonato Brasileiro. Então, dá para concluir o estadual tranquilamente em julho ou início de agosto. Pode esperar. Né? Basta querer esperar o tempo certo. Enfim, havendo um plano de retomada, que a gente não como é que você falou agora há pouco sobre contribuição, né? Que a gente possa contribuir com a sociedade para que a sociedade não se aglomere nos bares, enfim, para ver os jogos, né? Essa é a nossa ideia. O futebol tem um poder muito grande de dar os exemplos, né? Então, a gente tem que escolher, né? Então, eu acho que a sua escolha é muito pertinente e bom, né, Mário, é que, como disse, né, você não está se negando, né? O Fluminense não se nega a isso. O Fluminense precisa de uma certeza científica. E aí, quando tiver essa certeza científica, aí perfeito, né? E você vai conversar, o futebol vai retornar, os treinamentos vão ser retomados, né? As pessoas que trabalham no Fluminense vão poder trabalhar com mais tranquilidade, né? Meu amigo, eu acabei de receber aqui um WhatsApp de um amigo no outro telefone que eu tenho, dizendo que o Fred que entrou aí é fake. Então... não, então tá. Então, gente, esquece. Então, fica só informação, né, do que o presidente nos disse aí, mas o importante é a informação, né? Mas só para dar uma... O que eu estou vendo aqui, Mário, 90% das perguntas aqui volta Fred, então está respondido, o presidente já deu aí essa resposta aí para todo mundo, né? Mário, deixa eu te falar uma coisa. Nós terminamos um terço da pauta, então é o seguinte... Nós vamos fazer um novo convite, depois nós vamos falar mais, né? Minas Gerais te abraça aqui de novo. Queria te agradecer de coração mesmo, né? Você é muito generoso por conversar. Sei que você está, assim, super atarefado, né? Com muitas questões para resolver. Mas, cara, queria te agradecer muito mesmo pela amizade, né? E te dizer que nós te admiramos muito aqui. A gente tem você como uma grande referência. Eu queria deixar nesse minutinho final aí para você passar uma mensagem para a gente aqui do FutClass, né? E também para a torcida do Fluminense, né? Você é o maior mandatário, então tem que falar um pouco sempre pela torcida. Vamos lá, meu amigo. Primeiramente, te agradecer como amigo a oportunidade, dizer que foi um prazer enorme revê-lo, mesmo que pelo vídeo, mas faço questão de, assim que tudo isso passar, poder te dar um abraço. Aliás, tem tanto amigo para a gente abraçar, né? Eu tenho muita saudade dos meus amigos, que você não tem ideia, assim. Tenho muita saudade dos meus amigos. Dizer que eu nunca esqueço aquela aula que eu dei aí. Foi um momento inesquecível da minha carreira. Fiquei muito feliz com todos os alunos que contribuíram. Tivemos ótimos momentos, aquele nosso grande jantar aí, né? Dizer que agradecer ao FutClass, dizer que eu acompanho o trabalho de vocês, que é muito bacana, que o Mário Bittencourt vai estar sempre à disposição, e o Fluminense também à disposição de vocês, para eventos que vocês queiram fazer no Rio de Janeiro, enfim, a nossa porta vai estar sempre aberta para vocês. E dizer para a torcida do Fluminense, fazer um agradecimento à torcida do Fluminense, né? Esse nosso posicionamento, ele é um posicionamento institucional, mas ele é um posicionamento da comunidade tricolor, assim. Toda a nossa torcida, nesse momento, abraça o nosso posicionamento, concorda com o nosso posicionamento, e isso muito nos orgulha, né? Isso muito nos orgulha.
porque a gente vê que a nossa torcida é uma torcida especial, diferente, que nesse momento não está pensando em ganhar o título, não está pensando na questão financeira, né? E nós estamos conseguindo suprir algumas quedas que a gente teve, e essa queda, Davidson, mesmo que a gente volte a voltar semana que vem, essas quedas já são irreparáveis. E é por isso que não tem necessidade de voltar com pressa. 15 dias não vai mudar a vida de ninguém, né? Então, agradecer a nossa torcida tem contribuído muito, e eu tenho certeza que ela vai continuar contribuindo, e a gente tem muitas surpresas.